muito ativo, italiano, interessante de se conhecer. O seu nome é de dar medo, mas quer saber? Nada disso, ele é muito brincalhão. No programa de hoje vamos falar sobre o cane corso. Está no ar mais um capítulo do programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. O cane corso teve origem lá na Itália. Dizem que seus parentescos estão ligados aos molossos italianos. Alguns estudiosos acreditam que ele já atuou nas grandes guerras, mas a verdade é que essa raça já atuou em diversas funções ao longo da sua história. Já foi boiadeiro, guardião, caçador de javalis, entre outros animais. Mas a principal função que exerce até hoje é a de guarda de propriedade. É de extrema lealdade ao dono e está sempre pronto para defender sua família e a casa onde vive. É um ótimo guardião de propriedades, daqueles que vigia de perto a casa. É facilmente adestrável e muito sociável com crianças. As cores aceitas na raça são o preto, o tigrado, o fulvo, que é uma espécie de marrom claro, e o cinza. É verdade que essa raça quase entrou em extinção, mas hoje já existem criadores em diversas partes do mundo apaixonados pelas características do cane corso. Bem, e agora é hora de irmos em busca de quem entende do assunto. E quem vai nos contar mais sobre o cane corso é o criador Eduardo Palhares, proprietário do canil Camorra Nostra. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Eduardo, vamos começar o programa contando um pouquinho sobre a história da raça? Essa é uma raça que originou no século XIII, através de um cachorro que chamava Molosso italiano, né? Quer dizer, a origem dele é puramente italiana, juntamente com os mastifes. Mas foi uma raça que, no mear das guerras, ela quase foi extinta e foi recentemente resgatada. Então, uma raça que está no Brasil há pouco tempo, são poucos criadores e são poucos criadores no mundo também, predominantemente na Itália. Então, é uma raça que surgiu antes da Guerra dos Romanos, uma raça que auxiliou muito. E com isso aí, quase foi extinta, mas hoje é uma raça que está em absoluta ascensão. Quais são as principais funções? O cane corso, ele vem da palavra corrus. Corrus significa guardião de fazendas, né? Então é uma raça que é de guarda e servia principalmente para caçar animais grandes, principalmente os gados. É uma raça que caçava através do pescoço do gado, né? Ele era muito utilizado pelos fazendeiros da época e fazer a guarda das grandes fazendas, né? A Itália era uma região que tinha muitas fazendas, então foi muito utilizado para isso. E quem vai nos contar mais sobre a raça também é o criador Sidney Portilho, proprietário do canil Fauzi Bull. Tudo bem, Sidney? Tudo jóia. Sidney, o Eduardo contou pra gente um pouquinho sobre a história da raça. Agora vamos contar sobre as principais características físicas dela? Bom, o cane corso é um cachorro de porte médio a grande, né? É um cachorro robusto, tem uma musculatura bem desenvolvida. É um cachorro que tem, justamente por causa do porte dele, uma atividade muito grande. Então é um cachorro que ele não é demasiadamente lento, né? Mas também não é aquele cão ágil demais, é um típico molosso, né? Uhum. Mas a cabeça dele também, né? Se ele tem uma boa proporção entre cabeça, tamanho de dorso, tamanho de garupa, é um cachorro que tem uma relação de porte e desenvolvimento que é muito aceitável, assim. Ele chama muita atenção, na verdade.
né? Pelas características do corpo, da cabeça, enfim, o cachorro, quando você sai com ele na rua, por exemplo, ele chama muita atenção, né? Ele é um pouco exuberante, vamos dizer assim. Com relação a peso, a fêmea é um pouquinho mais leve, é entre 40 e 45 quilos, já o macho entre 45 e 50 quilos, sendo que alguns podem atingir até um peso superior a isso. Com relação à altura, né, eles têm a fêmea também um pouquinho mais baixa, entre 64 e 68 centímetros, né, a maioria deles entre 64 e 68 centímetros de cernelha, é mais ou menos isso, né? Mas a fêmea é sempre um pouquinho mais baixa do que o macho. E como a gente observou, existem variações muito grandes entre a raça, não é? Sim, tem... é uma raça originária da Europa, então ele foi mais difundido lá. E os cães europeus, no geral, eles têm eles selecionam os cães muito pela função. Então, os canicorsos de Portugal, por exemplo, eles foram selecionados para caça de animais pesados, búfalo, enfim. Então, são cães maiores, mais fortes, mais altos, né? Já na França, já tem uma função um pouco diferenciada, são cães que hoje estão se tornando cães de companhia, então eles são menores, mais atarracados, cabeça um pouco menor, né? E na Itália, né, a origem da raça é de lá e é onde o cão tem um equilíbrio maior de formas, né? E é diferente realmente o cão que tenha sido desenvolvido na Itália, na França, até mesmo no Brasil, que já tem uma criação relativamente adiantada hoje, né? Mas há algumas diferenças. Isso se dá talvez pela recente história de ressurgimento e recuperação da raça, né? É uma raça que hoje ela tem sido desenvolvida. Então, muita coisa ainda vai mudar com relação a essa raça, né? Você tem cerca de 25 anos de desenvolvimento específico dela. Então, foi na década de 80 que isso começou. Então, alguns padrões eles vão sendo melhorados até chegar a um cão que atenda a objetivos diversos, né? Então, como ele tem funções variadas em alguns países, ele também tem características físicas um pouquinho diferentes. Agora, as principais características comportamentais. Bom, é um cão que ele na minha opinião, a principal vantagem dele é a ligação que ele tem ao proprietário. E essa, a meu ver, o qualifica como um guardião inteligente, vamos dizer assim, né? Porque ele impõe respeito pelo tamanho, pelo porte, e é um bom guardião, mas ao mesmo tempo, se eu chegar com um amigo meu em casa, ele, por me amar muito, ele também vai amar meu amigo e não vai atacar de forma alguma. Então é um cão muito afetuoso, muito afetuoso. Daí a paixão que se tem pela raça, né? Quem começa a criar um canicorso, ou quem tem um canicorso, raramente muda de raça exatamente por causa disso, né? Aquele cão que chega, te abraça, né? Então é um cão que tem essa qualidade, a meu ver. É uma raça que tem tendência a engordar? Olha, não. No geral, é um cão bem equilibrado com relação a peso, né? Quando os cães vão ficando mais velhos, o ideal é dar uma alimentação um pouco mais equilibrada, diminuir um pouquinho da alimentação dele, né? Não é um cão comelão, inclusive, né? Pelo tamanho dá a ideia de que ele comeria muito, mas na realidade não. Ele come cerca de 500, 600 gramas de ração dia, que é típico de um cão desse porte. Vamos falar agora sobre reprodução. Geralmente nascem quantos filhotinhos e ela é uma boa mãe? É uma excelente mãe, né? Todos os cães mais rústicos têm essa característica. No geral, nascem cerca de entre 8 e 10 filhotes, é a média, né? Pode nascer um pouco menos, um pouco mais, há ninhadas de 13, 14 em algumas situações, mas é incomum. Se
indígena e, portanto, é uma raça que vale a pena criar. Vale a pena, é apaixonante. E esse foi o programa sobre o cane corso. Na próxima semana, uma outra raça de cachorro. Sugestões? Escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho@tvhorizonte.com.br. Até a próxima! Woo!